Bom dia, piloto! Bom dia, pilota! Sejam todos muito bem-vindos aí, donos de oficina e donas de oficina, ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês que são donos ou donas de oficina que estão querendo organizar sua oficina e lucrar mais em até 90 dias. Eu sou o William Rezende, aqui no podcast também conhecido como O Perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, também o criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficinas a mudarem seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. Isso aí. E no episódio de hoje do podcast, nós vamos falar sobre quanto uma oficina consegue lucrar sem organização. Ué, a gente fala de organização e lucro, mas se está falando agora que sem organização você consegue lucrar, é o que a gente vai explicar. Porque muitas vezes, já dando o contexto geral aqui do episódio de hoje, saúde. Obrigado. Muitas vezes, ali por questão de uma simples organização básica do dono de oficina, ou até por um certo instinto, entra mais dinheiro do que sai, por sorte, em poucas das vezes. Por isso ele está tendo um lucro. Mas até onde ele vai conseguir chegar sem organização nenhuma? Até onde você, dono de oficina que está ouvindo a gente aí, consegue ir se você não colocar um controle, saber quanto é o valor da precificação da mão de obra. Então, é bem sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para quê? Para você não cair na hora de sofrer um reajuste, na hora que você precisar fazer qualquer coisa na sua oficina, e você não vai estar organizado. E aí que vai começar a vir o prejuízo, ou se você está hoje nem sabendo que está tendo prejuízo às vezes. Então, vamos lá. Dito isso, né, sobre o contexto, que as pessoas até conseguem chegar num certo lucro, muitas vezes por, igual eu falei, às vezes até por um pouco de intuição, que às vezes vê que, não, tem que entrar mais dinheiro do que sair, aí vai, mas, cara, qual que é o destino de uma oficina que não tem a organização mínima? Muito bem, William. Assim, você começar dessa maneira é bem legal, tá bem interessante, porque eu vejo assim que tem muitas oficinas que assim consegue, né, ter um lucro, consegue de uma certa forma executar algumas coisas, como o que, Eduardo? Por exemplo, isso está muito relacionado ao dinheiro, como você lida com o dinheiro. Por exemplo, tem pessoas que, dono de oficina, que ele pode ter uma crença do seguinte, ele colocou na cabeça dele uma crença do seguinte, vamos supor, a família dele não conseguiu possuir nenhum bem material, nenhum imóvel. A primeira coisa que ele vai ter na cabeça é o quê? Eu tenho que ter o meu imóvel próprio. Por quê? Porque o imóvel próprio, ele gera, de uma certa forma, uma segurança. Sair daquele negócio, da crença do aluguel. Ah, eu vou pagar aluguel, vou dar dinheiro para os outros, não sei o que e tal, né? Esse tipo de situação. E aí, o que acontece? Ele começa a trabalhar na oficina, e ali ele já rapidinho ali, ele pega o dinheiro, aí já dá um jeito, compra um terreninho, já vai levantando ali e ele constrói o barracão dele ali para ele ter a oficina dele. Que em muitos dos casos, às vezes, nem termina o salão, né? E ele bota para rodar e a partir daquele momento que ele começa a botar para rodar, o foco é o quê? Fazer a oficina andar, resolver o problema dos carros. Então, baseado em cima disso, tem muitos, né, muitos donos de oficina que ele consegue, até de uma certa forma, ter um lucro. Só que aí vai depender muito de como ele lida com o dinheiro. Aí entra no ponto da pergunta que você fez, William. Aí, e se for um cara que ele tiver uma crença do seguinte, meu, eu passei a vida inteira minha com necessidade, agora que eu abri minha oficina, eu quero saber de esbanjar, eu quero comprar carro, eu quero ir para noitada com os amigos, eu quero churrasco, eu quero viagem. O que vai acontecer com o dinheiro dessa oficina? Simplesmente
vai por água abaixo, vai pelo ralo. Quais são as únicas coisas aí, William, que dessas duas situações vai dar na mesma? É o quê? É a questão da organização financeira. Se ele não parar para pensar que ele vai ter que organizar, ter um sistema que controle o financeiro da maneira correta, em ambos os casos, William, vai ter dinheiro jogado pelo ralo dentro da oficina. Então, assim, a organização dentro da oficina, ela é extremamente importante. Agora, vai de como ele vai fazer. Pode ter, tem oficinas aí que às vezes ele tem um giro muito grande, e às vezes ele se instalou num lugar lá que, por exemplo, uma oficina de família, que é onde o pai ou o avô instalou, né, gera um movimento muito grande, só que lá atrás não tinha uma organização, do avô passou para o pai, continuou com a desorganização, e do pai passou para o filho e continuou a desorganização. Só que aí o que acontece? Os dias atuais, eles são muito diferentes. Hoje, com a quantidade de carro, quantidade de peças, quantidade de, entre aspas, que a gente falou, né, de concorrentes, querendo ou não, o que vai acontecer? Isso daí, de uma certa forma, vai começar a diminuir o lucro dessa oficina, que de uma certa forma conseguiu se sustentar ao longo dos anos. Se não sentar, se não organizar e se não fizer a gestão, a tendência é acontecer o que vem acontecendo com algumas oficinas, William. Vem fechando. Chega num ponto que não dá mais. Às vezes está lá com o pai, aí o pai já está numa certa idade, ele vai passar para o filho, esse negócio aqui já não está tão bom, é um negócio muito não sei o quê, aí acaba ou vendendo a oficina ou fechando. Então, assim, às vezes não está na vista de muitos, mas é tido essa informação de que, querendo ou não, tem muitas oficinas fechando por aí. Você quer um exemplo? Nos grandes centros, às vezes tem aquelas lojas, né, grandes, aqueles centros automotivos. Você vê, vira e mexe, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Por quê? Porque não estão acompanhando ou não estão fazendo a gestão da maneira correta como precisa ser feito, William. Edu, antes da gente só continuar, eu vou pedir um favorzinho. No YouTube, traz o iPad um pouquinho para sua direita, porque quando eu coloco você em câmera lenta, isso, perfeito. Não tinha percebido. No celular. A gente tem que colocar o patrocinador aqui, assim, ó, Tagman, para ir qualquer coisa. Bom, continuando aqui, gente. Então, assim, a gente já percebeu que, você consegue ter lucro sozinho, só que o problema é o seguinte, é se manter. E às vezes é se manter e enxergar o que está acontecendo. Porque às vezes não vou querer ser o. Como que é o cavaleiro do apocalipse. Não quero ser o cavaleiro do apocalipse aqui falando que sua oficina vai morrer a qualquer momento porque qualquer coisa. Mas às vezes, né, sem você ter o controle, uma besteira pode estar consumindo o seu lucro, que poderia ser revertido em outra coisa. Você quer um exemplo? Você, de boa fé, vai lá e implanta uma maquininha de café na sua oficina. Pô, uma maquininha de café, aquelas de cápsula, por exemplo. Só que você não viu que naquele mês você ia ter que fazer um curso, você não viu que naquele mês o seu custo variável foi um pouco maior, e aí você acabou tomando um prejuízo. Aí o que você faz? Fala, pô, esse prejuízo. E aí você entra numa bola de neve. Tipo, não foi de maldade, foi por, entre aspas, inocência por, né, não ter o controle disso. E Du, partindo disso que eu falei, né, às vezes a inocência, a falta de conhecimento, né? Por que isso, assim, para mim, eu sei que tem muitos fatores culturais, né, do Brasil, que o brasileiro não é ensinado a ser empreendedor, então logo matemática financeira é um negócio muito longe da maioria ainda, contabilidade, né, essas coisas. Mas
você falou, né? O avô fazia de um jeito, aí passa para o pai, aí vem agora passa para o filho. E de novo, por que que manter dessa forma? Você já falou, hoje em dia está diferente, mas assim, o que está tão diferente que vai fazer o cara achar que, meu, se eu manter desse jeito, não vai ter futura oficina, porque só vai tomar prejuízo. Vai ter um momento que isso que, por exemplo, ele está lá, tendo lucro, mas cada vez vai diminuindo, vai diminuindo, diminuindo, até que ele vira prejuízo. Tem um momento que vai chegar nesse ponto. Ou ele, então, ó, vamos contar um pouquinho, né, acerca aí da evolução, né, da oficina. O que que acontece? Lá atrás, a questão fiscal, a questão de controle, ela praticamente, não vou falar que não existia, ela existia. Mas, assim, a falta da aplicação correta imputava muito menos, em muito menos punições. Então, você não via muito a questão da fiscalização, você não via muita coisa antigamente acontecendo. Então, muita gente assim sonegava muito imposto, muita gente não fazia a nota, quando fazia a nota era só um pouquinho. E aí o que que aconteceu? Os tempos foram passando. Aí você vê hoje, por exemplo, tem oficinas aí que não tem, né, CNPJ, por incrível que pareça, ainda existe, né? Só que assim, para você ter algum benefício ou você conseguir até comprar melhor a peça ou organizar a sua oficina e começar de uma certa forma, você vai precisar ter um CNPJ. Mas para precisar ter um CNPJ, você vai ter que já ter um contador, você vai ter que ter, querendo ou não, já saber direitinho a respeito das notas fiscais e o que vai ser necessário ser feito. Então, o que que acontece? Às vezes ele acaba tendo aquela mentalidade lá de trás de, vou continuar sonegando, 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 e aí chega uma hora que o fisco descobre que tem uma oficina que está fazendo um negócio de errado, dá um pulinho, vai lá e descobre que está sonegando. Aí a casa cai. Então, a gente tem alguns alunos que já até passaram por esse tipo de situação e, assim, pagaram uma multa muito pesada. Então você vê, William, o mundo ele, né, das oficinas eles mudaram e muita coisa assim, eu vejo até hoje gente falando assim, não, mas meu pai fala que isso daí não tem nada a ver, então vou continuar não fazendo. Tudo bem, o risco é seu, né? Por exemplo, querendo ou não, você vê que as leis trabalhistas elas mudaram muito, né? E aí você contrata lá os funcionários e nem sequer registra ele. Aí, de repente, dá um problema, né, com o colaborador, vira aquele furdunço judicial. E ali ele ainda, por mais que às vezes, de uma certa forma, um ato, né, ou uma atitude do colaborador, ela está totalmente errada, o que, que vai acontecer? Quando chega perante a justiça que você não registrou ele, não tem um cartão de ponto, não tem nada, acabou, está totalmente errado, aí você perde. Então, assim, são essas coisas que às vezes levam o dono de oficina a crer que, assim, vou fazer o método antigo, que eu não vou ter muito gasto e eu vou ser muito bem sucedido por conta disso. Não dá. O que que leva a crer? O maior aprendizado, William, que eu tive acerca de você deixar a oficina organizada e você, de uma certa forma, andar legalizado perante a lei, tem os seus benefícios. Não é só gasto. Aí, quando que eu aprendi isso? Logo que eu comecei com a oficina, eu fazia parte ali da escola bíblica dominical e eu dava aula, né? Aí o que que aconteceu? Tinha um empresário lá do ramo de gráfica. E ali ele contou que ele estava fazendo algumas coisas de errado pela falta do conhecimento. E ali baixou a fiscalização e o pessoal da fiscalização falou o seguinte para ele: ou você paga aí um valor para a gente, e aí a gente vai liberar vocês, não vão, ou a gente aplica a multa. Vamos supor hoje, valor da propina, R$ 100.000. Valor da multa, R$ 500.000. Aí, ali o pessoal da diretoria conversou com ele e ele decidiu, ele falou, ó, vamos pagar a multa. Aí o pessoal, mas como assim, meu? R$ 500.000?
tal, né? A gente nem sabe se a gente tem esse caixa na empresa tal. E ele falou, não, o que eu tenho que aprender é o seguinte, né? O preço da minha falta do conhecimento, eu estou pagando 500 mil reais. Não vou agir de maneira errada, né? Que é pagando aí a propina. Vou fazer o que é correto e eu vou aprender e a partir daqui em diante a gente vai contratar uma consultoria, ajustar e fazer da maneira correta. E ele terminou a fala dele da seguinte maneira: o mesmo Deus que me deu a empresa é o mesmo Deus que vai me dar condição para que eu mantenha ela da forma correta. Aquilo ali eu peguei para mim, conversei com a Roberta e a gente começou a fazer justamente. Porque às vezes eu demorava para fazer o registro do colaborador, aí eu já isentei isso de vez. Meu, ele chegou hoje aqui, ele é registrado. Por exemplo, sabe aquela situação, William, que o colaborador chega e fala assim: ah, o Eduardo, não, tudo bem, né? Fui aprovado aí pelo processo, né, para trabalhar na TAG, mas legal, eu queria pedir um favor para você, né? Eu ainda estou recebendo o seguro-desemprego. Você consegue, pelo período que eu estou recebendo o seguro-desemprego, você ainda não me registrar? Porque se registrar, eu vou perder o benefício. Qual que é a minha resposta, William? Amigo, não vou conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque assim, o próprio nome já diz, como a gente gosta de trabalhar da forma correta, de seguro-desemprego. Seguro-desemprego é para quando você está desempregado, você conseguir manter sua família e arcar com seus compromissos. A partir do momento que você consegue o trabalho, então isso daí, né, agradeça a Deus, conseguiu o trabalho, bora para cima. Agradeça a Deus que você não está, é um dinheirinho a mais que entra, mas você vai estar fazendo da forma errada. Lembrando que se você gosta de fazer coisa errada, pode ser que desperte uma atenção para mim de que dentro da empresa talvez você queira fazer alguma coisa de errado também. Aí ele, não, 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 que isso, não, não, tranquilo, pode registrar então, então. Mas como também já teve gente que optou pelo não, optou por não ficar. Então você vê, William, né? Então assim, as leis, as coisas assim mudaram muito, mas uma coisa é certa: quando você age da maneira correta, quando você faz o procedimento correto, quando você organiza a sua oficina, Deus derrama bênçãos a partir do momento que você, dono de oficina, toma a atitude certa. Ah, eu contrato um funcionário, ele vale o dobro, mas calma lá. Se você organizar e souber vender o seu serviço da maneira correta, você vai arcar, você vai conseguir trazer benefício para o seu colaborador, você vai diminuir os riscos. Se por um acaso tiver alguém que vai querer prejudicar você, dono de oficina, quando você estiver perante o juiz, você tem uma grande chance aí de uma certa forma ser livrado perante a lei. Por quê? Porque você está fazendo o correto. Muitos donos de oficina, William, ficam ali com muito medo, às vezes, de querer, de uma certa forma, cobrar. Você falou, qual que é o ajuste que eu preciso fazer? Eu preciso que o colaborador chegue no horário. Se é um colaborador que não está registrado, ele não vai querer apertar o colaborador, porque se ele apertar e o cara falar, velho, eu não tenho horário, eu não sou registrado. E se ele falar assim, meu, você tá todo errado, se eu for lá na justiça e colocar você, então ele fica com esse medo na mente dele de que uma hora ou outra alguma coisa pode. Agora, quando você faz a coisa certa, por que temer? Por que ficar pensando nisso, né? Peraí, Will, deixa eu só pedir um favor aqui. Peraí, rapidinho. Só um minuto, pessoal. Se alguma coisa, acho que a dona Roberta não está lá hoje. Aí o Eduardo teve que tomar alguma atitude ali. Só dar um toque em alguém. Mas, Juliana, o Juliano que está no YouTube aqui mandando nos comentários, enquanto o Edu não vem. Eu vou repetir quando ele voltar, mas é bem isso, cara. Isso você tem que resolver. Pendência, principalmente legais com colaborador, isso aí gera
uma dor de cabeça que pode, dependendo, arrastar a sua vida inteira de oficina. Você pode abrir sua oficina hoje, tomar um processo amanhã do seu colaborador, você ter sua oficina por 30, 40 anos e esse processo ser puxado durante todo esse período, cara. Olha o tanto que fica aí de dor de cabeça. A legalização de colaborador, eu acho que é a primeira coisa que tem que ser feita quando vocês abrem a oficina, ou para quem já tem a oficina, é regularizar. É abrir o CNPJ e regularizar colaborador. Se algum colaborador entrar na justiça depois, bem, aceita que você estava errado e resolve. Mas para quem consegue regularizar isso do jeito mais rápido, faça isso o mais rápido possível, porque senão não queremos donos de oficinas aqui com dores de cabeça com relação a isso. A gente quer que vocês realmente tenham lucro, organização para ter uma oficina, para poder curtir a vida de vocês, curtir o bem-estar na família, ter qualidade de vida. E é isso, é assumir o controle. E o assumir o controle é assumir as responsabilidades. Você sabia que estava errado, assumir isso aí também. Tá bom? Não, tá, você está falando aí, eu era totalmente legalizado e eu andava correto. Não, tranquilo. Então, meu, faz o que tem que fazer, resolve isso aí que vai dar certo. O que eu comentei, que você também não tinha falado isso, mas assim, muitos não estão, né? É, então. Mas mesmo você passando por dificuldade financeira, Eu ia você pedir consegue pra comprovar Luana, isso. mas ela tá ali. Pô, Voltou. desculpa aí. Não, sem problema. Eu tava falando aqui ó, que o Juliano, o Juliano tá no YouTube assistindo a gente, ele fez uns comentários aqui, né, que ele precisa de ajuda urgente para resolver essas pendências da minha vida e tal. E eu expliquei para ele, realmente, vocês têm que resolver isso quanto antes, porque assim, se, no caso ele falou que era legalizado, mas quem não está legalizado, gente, isso aí pode, meu, arrastar a vida inteira da oficina, dependendo de como for o processo. Mas ele falou que tá tudo certinho, estava certinho, mas ele teve problema financeiro, aí tá se arrastando e tal. Mas, meu, igual eu falei, se ele tá certinho, mas estava com problema financeiro, isso aí ele consegue negociar, porque o contador vai provar, ó, a gente estava sem dinheiro, não tinha como pagar, isso o juiz vai entender, isso aí é fácil de resolver, desde que você ande correto, você tenha uma organização, porque mais caro do que pagar a multa, ou mais caro do que pagar o imposto, é pagar a multa, que foi o que você falou, que é igual aquelas pessoas que, né, vivem E, reclamando de radar. e o que precisa também, William, é um desejo ardente. Eu falo essa palavra desejo ardente, ela pode, né, ela pode soar com algumas outras conotações, mas a gente tem que ter o desejo ardente de sair dessa situação. O que me deixou muito assim, com afinco para sair da situação que eu vivia lá atrás, é esse desejo ardente de saber que aquilo que Deus tinha entregue na minha mão era o que realmente, assim, não era eu viver na dívida, não era eu viver na escassez, não era eu viver errado. Deus é um Deus de abundância, mas só dependia de quem? Se Deus pegasse lá e resolvesse todas as minhas pendências e me desse um bom dinheiro na conta, o que eu ia fazer? Tudo errado. Não, então ele ensina a gente ao longo do processo, então a gente tem que ter esse desejo ardente de sair da situação ruim, né? Quantos donos de oficina a gente não vê que assim precisa de ajuda, mas não tem esse desejo ardente para sair dessa situação? E aqueles que têm o desejo ardente de sair dessa situação, o que acontece, William? Os caras saem, né? Eu tive esse final de semana num treinamento e ali deram uma oportunidade para falar, né, da mecânica da mente ali para os donos de oficina. E quando eu falei, né, que segundo aquela instituição, a gente tem informação que 85% das oficinas ou estão quebradas ou estão devendo, né? Isso as que são legalizadas, sem contar as que estão de forma ilegal. Aí esse número subiria, aí, sei lá, para 90, 95%. Aí, quando eu falei assim, que a maioria dos donos de oficina estavam quebrados ou devendo, aí você via alguns donos de oficina assim, ó, balançando a cabeça. O que dá a entender? Meu, eu tô nessa situação. Aí, para confirmar, William, quando eu terminei de falar, eu fui abordado por um corajoso, né? Porque o orgulho não deixa. Ele falou assim, Eduardo,
Isso daí que você falou aí de oficina aí que tá devendo, eu sou uma delas. Aí eu falei, e aí, bora mudar esse jogo? Ele falou, meu, vou entrar em contato com você pra gente começar esse trabalho. E detalhe, William, ele dá treinamento técnico, meu. E o cara é muito bom. E eu já fiz curso com ele já. E o cara veio me falar, e não é o primeiro que entra em contato comigo, William. Tem outros caras que dão treinamento. O próprio cara que estava dando treinamento, ele falou que ele não era um bom dono de oficina. A oficina tinha dinheiro, tal, né, por conta da oficina e dos treinamentos e o segmento que ele faz, mas ele falou assim, a minha gestão é péssima. Então, você vê, o que tem que ter, isso que você falou, com certeza de colocar tudo em ordem, mas tem que ter um desejo ardente para você organizar a sua oficina e sair dessa situação. E quando você faz isso, vixe, aí as coisas acontecem. Por quê? Porque você vai fazer o que precisa ser feito, né? Ó, o Juliano tá falando exatamente. Ó, meu ponto-chave é que preciso aumentar urgentemente meu faturamento, preciso de ajuda. Juliano, faz o seguinte, ó. Eu vou pegar esses comentários que você está deixando aqui no vídeo do YouTube e a gente vai mandar uma mensagem para você depois, para quando a gente poder entrar em contato, beleza? Que aí a mecânica da mente é a solução para o seu caso, porque lá tem a aula sobre como melhorar seu faturamento, que é através de vendas, né, que é um dos pilares do método. Mas a gente não vai, não dá para falar muito sobre aqui hoje. A Não aula é é o mais tema. sobre, não é o tema da aula. Não é o tema, mas assim, o do tema mesmo também quase que a gente não conseguiu entrar, né? Escapou um pouquinho aqui agora. Mas então é isso. A gente vai te mandar uma mensagem e você vai ter a ajuda da mecânica da mente aí. Igual o Eduardo falou, mas precisa ter esse desejo ardente, porque senão não vai rolar. Du, Bora. para a gente caminhar aqui, nossa, faltam 12 minutos. Pois é. Assim, cara, a gente falou, a organização é o que vai te dar o caminho para trilhar aquela longa jornada de sucesso. Para você ter a oficina organizada, para você poder realmente desfrutar tranquilamente do bem material que você deseja, da qualidade de vida que você quer, que você dono de oficina, está me ouvindo. Então, a organização é o que vai dar o dinheiro para vocês comprar os bens materiais que você deseja, indiferente do que for, não interessa, mas é a organização que vai te dar esse dinheiro. É a organização que vai te dar qualidade de vida para você e para sua família. É o dinheiro que vai pagar tudo que você precisa, mas o que? Esse dinheiro só vem quando você estiver organizado. Que aí você não vai ter dor de cabeça, porque é esse dinheiro que vai fazer até você dormir melhor, que eu sei que muito dono de oficina sofre de insônia. Mas para a gente começar a curar essa insônia deles, Edu, por onde que eles começam a organizar assim, a oficina? Assim, fora a planilha básica do entrou e saiu, que a gente até entrega isso no programa Mecânica da Mente. O que mais que eles podem fazer para começar essa organização para ele poder enxergar o dinheiro? Não, William, é mudar a mente dele em relação à venda. Mudar a mente dele em relação a vendas. Vendas não é aquele negócio é daquele cara que vende os produtos que chega lá querendo empurrar nos outros para ganhar a comissão. É o cara lá do vendedor de produto químico para nós aí. É o vendedor de óleo que quer vender o óleo lá, não sei o que e tal. Não. O vendedor é o seguinte, né? O vendedor é aquele que ajuda de uma certa forma a necessidade do próximo. No nosso caso, né, prestador de serviço, então a gente vende o quê? A gente vende aí, né, a busca de uma solução baseada em cima de uma dor. Então, assim, qual que é a dor? O cliente, o carro quebrou e ele precisa arrumar o carro. Então, é uma dor. Então, a gente vende um serviço de qualidade para ele. Então, é mudar a mentalidade, William, para ser um vendedor. Vendedor de serviço de reparação automotiva. Porque quando você vende bem, quando você começa a oferecer e entregar valor para o seu cliente, o que vai acontecer? Você vai ser beneficiado por isso, porque você vai conseguir, de uma certa forma, montar uma estimativa aí de reparo, um orçamento de um valor muito bacana que vai trazer a solução para o cliente.
E se você prestar atenção, William, quando a gente fala de vender, vender está muito mais relacionado, não é para quem vende, é para quem compra. Então, quando a gente fala de vendas na área da reparação automotiva, a gente entra naquele ponto que eu sempre falo. Oficina não vende, ela é comprada. Por isso que tem um monte de cliente que está comprando aí, né? Indo na sua oficina, está colocando preço no seu serviço. Por quê? Porque você não sabe vender. Então, para você começar a ver a cor do dinheiro, além de você, de uma certa forma, você fazer uma planilha, né, controlar ali os seus gastos através da planilha, você vai ter que saber vender e vender bem. Aí para vender, aí é uma outra história, né, William? Aí entra num outro ponto aí. Lembrando, nunca está relacionado a nós nem a nossa empresa, está sempre relacionado ao cliente. Uma boa venda é quando você consegue atingir a expectativa do seu cliente. E o seu cliente, às vezes, nem sabe que tem um outro defeito no carro e é você que vai mostrar isso para que ele não venha mais ter essa situação desagradável que ele vem passando, às vezes, do carro quebrar, deixar ele na mão. É você que vai deixar ele tranquilo através do seu serviço, e isso é uma venda. Você já está entregando o valor antes de passar o preço para o cliente. Exatamente. Que eu ia falar agora? Desculpa, que eu estava respondendo o Juliano aqui. E... Perdão, a gente fugiu, porque eu fugi um pouquinho ali falando com o Juliano. Então, assim, ficou claro que sem organização você não vai... Vai ser ladeira abaixo. Vai ser ladeira abaixo, não tem o que fazer. E a gente está aqui para impedir isso. Né? A gente traz esses conteúdos para vocês. A Mecânica da Mente está aqui, que é o programa de treinamento do Edu, né? Onde ele vai trazer todas as estratégias para você se organizar, vai trazer todas as ferramentas, e não é ferramenta que a gente diz aqui, não é máquina de troca de fluido, não é chave 13, não. É ferramenta de administração, que eu sei que dono de oficina adora muito ferramenta, então a gente vai dar as ferramentas certas para a organização. E, Du, antes só da frase do podcast, queria só fazer uma pergunta. Quanto tempo de novo? A gente falou isso na semana passada, mas assim, quanto tempo que demorou para você, de dono de oficina, comprou sua oficina, abriu sua oficina, até você ter a organização dela? As pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham que você já começou voando, igual tá hoje a Tagma, e não é. E eu só gostaria de repetir isso, porque esse é um tema muito calha com essa parte. William, dos quase 14 anos aí de empresa, né? De 13, alguma coisinha aí, eu praticamente aí passei aí 7, 8 anos quebrando a cabeça. Fazendo errado, atitudes erradas, né? Achando que estava fazendo certo. Quando vi que estava criando toda aquela situação de trabalhar e não ver a cor do dinheiro, nunca conseguia nada, para comprar alguma coisa tinha que ser parcelado e ficava no Deus dará se dava para pagar ou não, né? Fiquei durante muito tempo assim, entre 7 e 8 anos. Depois, quando eu comecei a organizar, aí sim ainda levou um tempo para colher os frutos, né, William? Porque, querendo ou não, tinha ficado resquício do passado. Então, por exemplo, ficou compromissos financeiros. Organizei, honrei com os compromissos financeiros para depois começar a colher os frutos. É o processo normal. A única coisa que a maioria dos donos de oficinas de hoje, eles têm como benefício é que é o seguinte: eu vivi a transição de que não tinha praticamente quase nada de informação, né? Hoje nós temos informação, hoje nós temos treinamentos, hoje nós temos a mecânica da mente. Então, não vai precisar ele passar o longo tempo que eu passei para poder organizar. Não, ele vai conseguir num tempo muito mais hábil. Por quê? Porque ele já vai saber o que é necessário fazer, porque lá dentro da mecânica da mente a gente traz clareza, né, desses pontos, que nem a primeira aula, né? Assumindo a cadeira de dono, ter que sair da função de melhor funcionário da sua oficina
para assumir a cadeira do dono. Então, só essa aula aí já vai mudar ele e já vai trazer a consciência para muita coisa. O programa que realmente foram 3 anos do Eduardo batendo cabeça, vendo o que dava certo de verdade em oficina. Exato. E convertendo esse conhecimento para as oficinas. Exato. Edu, então assim, a gente está chegando agora no finalzinho do podcast. Qual que vai ser a frase do podcast? A reflexão para todos os 12 de oficina que estão aqui acompanhando a gente. William, para a frase é o seguinte, eu vou fazer a frase em 2 pontos, tá? Uma que é uma frase que eu aprendi esses dias, mas que a gente já vem fazendo, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aí o complemento da frase é o seguinte: Deus é um Deus de organização. Quem gosta de bagunça é o inimigo. Qual é o lado que você quer ficar? Então, assim, se a sua oficina é desorganizada, eu vou trazer a informação para você. Tá do lado do inimigo. Ah, Eduardo, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu consegui. Oh, que bom. O inimigo faz isso com as pessoas mesmo. O inimigo, ele ilude as pessoas de que trair, né? Ter um relacionamento extraconjugal não faz mal para ninguém, porque a minha mulher, né? Ela não me dá o carinho que eu quero, por isso que eu busco fora, né? O inimigo faz isso, mas no casamento tá tudo beleza, não tá? Estão com os filhos lá, né? Mas na realidade não tá. Até a hora que a casa cai, igual eu vi um testemunho esse final de semana, William. Um cara que fala assim, eu achava que era o bambambam, bonitão, não sei o que, a casa caiu. Então vamos falar para outras coisas, né? Como que tá o seu tempo de qualidade com a sua família? Como que tá o seu dia a dia? A oficina tá girando? Se tá faltando essas coisas, é porque a sua oficina não está organizada. Então eu deixo bem claro, eu uso essa frase como um amuleto, como um estilo de vida, sempre para estar buscando justamente isso. Deus é um Deus de organização. 3 dias separou água da terra, fez tudo bonitinho. Depois dos 3 dias, criou as plantas, colocou os animais. No 7º dia, descansou para colocar o homem para cuidar e lavrar. Então, se Deus organizou tudo antes de começar o mundo, por que é que muitos donos de oficina, todo desorganizado, acham que vai ter alguma coisa futuramente? Não vai ter como. Uma hora é a lei da vida, William. Uma hora a conta chega. Certo? Então, a frase aí para a gente finalizar: Deus é um Deus de organização, quem gosta de bagunça é o inimigo. É isso aí, gente. Quero agradecer a participação de todo mundo aqui no podcast. A audiência está ficando cada vez maior no YouTube, já triplicou. Não, brincadeira. No YouTube geralmente o pessoal assiste depois, mas muito obrigado a todo mundo que está aí no YouTube, no Facebook. A audiência de vocês. A gente faz isso aqui para vocês e por vocês. Então, assim, vocês têm algum assunto? Você quer saber algum ponto específico? Ah, como eu sei que hora que eu posso comprar uma ferramenta nova? Ah, meu, eu tenho sócio, tô com dificuldade com o sócio, alguma coisa, meu, manda pra gente que a gente prepara um podcast para resolver isso aí. Ó, o Marcos Fio lá do Facebook agradeceu a aula muito boa. É isso aí, gente, a gente tá aqui para agregar conhecimento para vocês, para ajudar. Beleza? Então, só mandar aí pro Eduardo que a gente prepara o podcast aí ou aqui nos comentários também. Beleza? Gente, muito obrigado. Obrigado, Edu. Uma boa terça-feira para todo mundo e bora produzir e meter marcha. Deus abençoe a todos. Ótimo dia, que seja um dia de bênção aí para todo mundo. Aí. Valeu, aquele abraço. Fiquem com Deus. Tá?